Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sextou, né? Bom dia, gente aí do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Não, vocês não estão aí perdidos. O professor Luciano vai chegar já já aqui para interagir com a gente, mas vou iniciar aqui essa aula, né? Hoje aí com um tema maravilhoso para estudar a disciplina que também é maravilhosa, a história. Olha que legal a gente entender a história da humanidade, a história do nosso país, né? Entender, refletir um pouquinho como foi que tudo aconteceu no passado, né? Os grandes acontecimentos, para a gente também refletir no nosso presente, né? Mas antes da gente começar aqui a nossa aula, eu quero dizer que junto aqui comigo, olha só quem tá, olha aí, olha ele. Sextou, hein? Eles estavam comigo quase ainda agora, na aula de geografia. Continua aqui, fazendo esse meio de campo, sexta-feira linda, maravilhosa. Blipou aquele 8, ó. Nem ataca, nem defende, só distribuindo. Mas aqui, ó, rostinho lindo, maravilhosamente, aqui nessa disciplina fantástica que é história, né? Gostamos bastante da história. E vamos junto, professora Vanessa, continuando essa aula. Show de bola! Exatamente, né, professor Gilson? Mas antes, né, da gente começar aqui, o professor Luciano também vai entrar, a gente vai ter uma aula bem diferenciada, né, uma aula massa aí. Eu quero informar vocês, né, dar alguns informes, certo? A gente fala aqui a importância dessa interação, né? A gente sabe o quanto o nosso conhecimento fortalece quando há essa troca, esse diálogo. Então, você aí que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, Billy vai mostrar aqui, olha, os QR Codes na telinha, olha só os QR Codes aí. E aí você pode baixar o aplicativo, né, no seu celular e interagir ao vivo aqui com a gente. E caso você ainda não consiga, né, interagir essa aula ao vivo, ela passa ainda na reprise à tarde e você fica com acesso a ela no canal do YouTube também. Deixa o teu comentário lá, deixa alguma dúvida se tiver, que a gente vai estar bem atento. Mas também quero lembrar outra questão aqui, né, que eu ando muito bem acompanhada. Eu estou aqui com Jéssica, fazendo a nossa interpretação de Libras, certo? E eu também tenho uma galera aqui massa, super eficiente, né? Que é Dalila e Billy, que são nossos produtores queridíssimos, certo? Que deixa essa aula muito mais encantadora, muito mais bela, né? Só que agora eu vou fazer uma mágica, olha, tema da nossa aula aí, ó, as primeiras civilizações da humanidade, gente. Chega mais! Então, eu acho que a professora Vanessa, ela fez uma mágica, fez uma mágica, a gente chegou aqui para exatamente trabalhar essa temática, né, que é tão interessante. Então, a professora Vanessa já fez todos os, como eu digo, todos os prolegômenos, né, toda a introdução, professora? E então vamos para a aula. A gente vai começar nossa aula observando algumas imagens. Então, a primeira imagem é essa aqui, ó. Vamos lá. Você já viu essa imagem, sabe o que é que essa imagem aqui ela representa? Presta atenção. Eita, lugar bonito. E aí, lugar bonito, né, professora? Lindo. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente tem, ó, uma imagem das ruínas da cidade de Machu Picchu, que fica no Vale Andino, então aqui na América do Sul. Então é o resto, né, das construções de uma civilização que habitou nessa região, ok? Outra imagem, essa aqui, ó, essa aqui eu acho que todo mundo já viu. Essa daí é uma imagem histórica e matemática, né? Exatamente. A gente analisa, né, as pirâmides, aqui a gente tem as pirâmides do Egito, né? As pirâmides de Gizé, foram pirâmides erguidas em homenagem a 3 faraós egípcios, né? Quefren, Quelpis e Miquerinos, então são as chamadas pirâmides de Gizé. Aqui a gente tem uma outra imagem aí, ó, nosso fofozinho já se apresentando. Ele estava meio sumido, mas hoje ele voltou, né? Então ele já voltou curioso. Que imagem é essa, professor? Então aqui a gente tem uma imagem, né, do mural, das ruínas de uma das cidades, né, babilônicas, né?
Então, observa aí. E essa construção aqui, você já viu ela em algum lugar? Eu via muito o desenho, né, dessas construções quando eu assistia um desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco. Teve uma saga, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, que eles entravam nas 12 casas, né, dos Cavaleiros de Ouro e a imagem, né, da entrada das casas era muito parecida com essa daqui, né? Aqui é o resto de uma construção, né, de uma construção grega, ok? Então, e aqui, ó, qual a diferença aqui entre os dois? Aqui, observa aqui, ó, duas imagens, é a diferença entre essas duas imagens aqui. Então, a gente tem aqui, ó, resquícios, né, da civilização japonesa, né, mais antiga. Então, aqui a gente tem uma imagem, uma estátua, né, e aqui uma construção, né, um padrão japonês mais antigo, mas que prevalece até hoje. O Japão é um país muito interessante, que ele mantém, né, as suas construções históricas, né, muitas delas preservadas, ou mantém o estilo arquitetônico, né, preservado, mas esse estilo arquitetônico mais antigo, ele convive com o estilo mais moderno. Então a gente tem isso daí. E aqui, ó, essa imagem aqui, ela é muito enigmática, né? Aí, ó, Billy Boy ampliou. Então, aí a construção do fofozinho aqui, a pergunta aqui, ó, dele, ó, como conseguiram construir isso, professor? Sabe lá, qualquer pessoa aí, né? A turma diz que existe teoria aí que dizem, né, que isso aí foi até obra de extraterrestre, né? Mas aí, ó, a técnica, né, utilizada para essa construção, né, que é uma construção megalítica, né, que é ali a construção de pedras, né, que estão ali em círculos, né, pedras que pesam toneladas, né, o Stonehenge lá na Grã-Bretanha, né, então a gente tem essa construção aí. Mas aí, ó, por que é que a gente está trabalhando essas imagens? E aí, por que é que a gente apresentou essas imagens e o que é que a gente pode observar nessas imagens? Aí a gente viu aí, ó, que são, a primeira coisa que a gente pode apontar é que são resquícios, são ruínas ou construções de povos, né, que viviam há muito mais tempo, né, há um tempo bem mais antigo do que o nosso, mas que prevalecem, né, até hoje, elas estão lá de pé, né? Então, são contribuições de povos que viveram em um período mais antigo, né, que chegaram até nós. Aí, ó, essas construções apresentam características que podem ser identificadas com os povos que as construíram? Sim. Então, cada povo, a gente estudou isso, né, a relação entre história e cultura, né, a gente viu que cada povo, né, ao longo do tempo, né, esses povos, eles vão constituindo aí, né, eles vão constituindo a sua história, a sua cultura, e de acordo com a sua cultura, né, eles vão construindo, né, essas obras, né, arquitetônicas, né, ou vão desenvolvendo estilos, né, estilos artísticos diferentes. Então, a gente já pode dizer que cada povo, né, a partir da sua cultura, ele vai trazer para a gente contribuições ou estilos artísticos, arquitetônicos, culturais, que são diferentes, né? Podem ser semelhantes em alguns aspectos, mas são diferentes. Então, é isso que a gente vai tentar estudar, né? Porque qual é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Nós vamos tentar entender as principais características de uma civilização e conhecer, ao menos de forma introdutória, algumas das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental. Por quê? Porque, de forma introdutória, porque ao longo do ano, ao longo desse segundo bimestre, a gente vai trabalhar mais especificamente cada uma dessas civilizações que a gente vai apresentar aqui, pelo menos, né, em alguns detalhes iniciais, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar pensando sobre o que é uma civilização. Esse tema, né, esse conceito é importante, né, professora? Exatamente, né? A gente pensar
o que é essa tal civilização, né? O que é que nos constitui como pessoas, né? Seres que vivem em uma civilização, em um contexto social, né? Porque aí está dizendo respeito ao contexto social, político, cultural, né? O que é essa civilização? A gente vai entender hoje na aula, né? E a gente viu aí algumas imagens bem interessantes e impressionante, né? O quanto essas arquiteturas, né? Esses patrimônios aí resistem ao longo do tempo, né? Interessantíssimo. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Coisas que aconteceram há tantos anos atrás, né? Construções e até hoje resistir, né? Uma arquitetura aí tão forte que resiste. E as de hoje a gente diz, poxa, no instante se acaba, né? Então é interessante a gente realmente entender aí como é o processo de construção, né? Desse complexo que é uma civilização. Exatamente, e só aproveitando, né, a título de exemplo, existem estradas lá na cidade de Roma, que são ainda estradas construídas na época do antigo Império Romano. Então, veja, são estradas que têm séculos de história e que, assim, elas passam por manutenção, mas elas se mantêm ali. Sim. Enquanto que hoje, né, a gente vive observando que basta uma chuva, por exemplo, aqui em Recife, para que as nossas estradas, né, as nossas rodovias, elas fiquem ali parecendo uma peneira, né, cheia de buraco. Então isso é uma questão, né, que infelizmente o poder público ele poderia olhar, né, com maior atenção, mas não olha, né? Então a questão do próprio trânsito, né, caótico que a gente tem hoje, exato, a necessidade de construção de túneis, né, de viadutos, né, para desafogar o trânsito, né? E a necessidade de estradas melhores, né? Porque uma estrada esburacada, ela, por exemplo, ela além de gerar prejuízos para o cidadão, ela gera, né, contratempo, né? Porque ninguém pode, né, se deslocar ali de forma tranquila, vai ter que ficar parando, né, freando, andando mais devagar, dependendo da situação, porque fica com medo, né, de que o carro, né, a moto, ela caia, né, em um buraco ali e prejudique, né? Então, essa questão da mobilidade, né, a mobilidade urbana é uma questão muito importante, né, que infelizmente, até agora, pelo menos aqui na nossa cidade, no nosso estado, a gente ainda não viu medidas, né, tão efetivas para resolver esse caos que é o nosso trânsito, não é, professora? Exatamente, e a gente pensar que hoje a gente tem muita tecnologia à disposição da gente, né? E muitas vezes a gente acho que não sabe utilizá-la de uma forma muito adequada. E pensar nesses povos antigos, né? Nessas civilizações antigas que não tinham essas tecnologias, esses recursos todos, e fazer, né, esse tipo de arquitetura, de edificação com engenharias tão, né, avançadas, né? Então, exatamente. Machu Picchu mesmo é um exemplo aí de que é um mistério, né? O quanto essa construção aí tem uma engenharia avançada, né? Uma arquitetura realmente assim bem complexa para aqueles povos antigos que não adquiriam tanta tecnologia, né? Tantos recursos como a gente tem agora. E, infelizmente, às vezes a gente não sabe utilizar, né, a nosso favor, de uma forma mais adequada, esses acessos todos que a gente tem, né, isso? Exatamente. E, então, veja, nós começamos falando aqui sobre a questão da civilização. Então, a gente trouxe um conceito, a gente pode conceituar de outras formas, mas um conceito mais simples, né? A gente vai destrinchar isso ao longo da aula. Veja, civilização é um conjunto de caracteres, né, ou características, né, próprias da vida social, política, econômica e cultural de um país ou região. Então você junta aí, ó, as questões sociais, políticas, econômicas, culturais, né, de um país ou uma região, junta tudo aquilo e aquilo ali vai dar uma identidade a um determinado grupo, né, um determinado povo. Dando a esse povo, né, um caráter, né, de civilização ou de povo civilizado. Mas isso aí é uma questão, né, que a gente pode discutir também, né? Então a gente vai observar agora mais algumas imagens, como por exemplo essa daqui, ó.
Então a gente tem de um lado, a gente tem aqui um grupo, ó, um grupo indígena, em um ato, e aqui do lado a gente tem operários, né, de uma fábrica, muito provavelmente aqui engenheiros, né, de uma fábrica, trabalhando aqui na programação do computador para alguma atividade de trabalho. Aí veja, o que a gente colocou essas duas imagens? Porque convencionalmente, né, existe uma visão reducionista, né, que trabalha o conceito de civilização a partir da ideia de progresso tecnológico. Então, um povo ele seria civilizado quando ele apresenta, né, um caráter maior de progresso tecnológico. E isso foi, inclusive, um dos elementos que foi utilizado como argumento para a invasão de povos europeus, né, aqui no Brasil. Então, eles traziam aquela ideia de que os povos originários aqui não eram civilizados e eles tinham que serem, né, introduzidos no contexto da civilização ocidental. Então, você traz, né, as ideias vindas da Europa e tenta impor, né, por meio da força, né, da dominação, essas ideias, né, para esses povos que viviam já aqui no território, né, os nossos indígenas, né, viviam aqui, só que viviam em um padrão de vida diferente, não mais ou menos atrasado do que os europeus, mas um padrão de vida diferente. Então, para o padrão de vida, né, desses povos indígenas, então era de boa para eles, né, ficar ali nas suas ocas, né, extraindo da natureza aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, na medida em que existia uma demanda, né, por comida, por água, né, pela caça, né, pela pesca. E quando os europeus chegam aqui, se deparam, né, com essa população, né, com povos, né, que viviam aqui, inclusive, né, pela questão do clima tropical, né, e pela questão da própria forma de vida desses povos, né, eles chegam aqui e se espantam porque vão encontrar os povos originários, né, nus, né, ou cobertos, né, com roupas, né, feitas de folhas, de penas, né, ou de couro de animal. Então eles ficam nesse sentido e dizem, esse pessoal é muito atrasado. Então a gente tem que educar essa turma todinha aí e introduzir, trazer para eles, né, introduzi-los, né, dentro da civilização. Mas será que apenas, né, o fato, né, de ter uma cultura, né, ou um padrão de vida diferente, né, serve para classificar uma pessoa como mais ou menos civilizada? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, vamos observar aqui, a gente tem outro exemplo, ó, mais uma vez, ó, aqui o agricultor, né, trabalhando de forma mais rudimentar aqui, ó, mas aqui a gente tem, ó, um pessoal num grupo aqui, ó, num escritório, né, também trabalhando já com computador. Então esse contraste, né, entre o mais avançado, né, na tecnologia e o menos avançado, durante um bom tempo foi utilizado como argumento, né, para classificar um determinado território como civilizado ou não, né? Mas aqui, ó, a gente tem, ó, vamos lembrar o exemplo que eu falei do Japão, né? Mas aqui a gente não tem, não é o Japão, aqui é a China, né? A construção que a gente vê que é parecida, né? Porque houve uma influência, né, da civilização chinesa também sobre os japoneses, né? Mas aí, ó, uma construção mais antiga e aqui do lado, ó, uma cidade onde a gente tem pontes, né? Tem aqui, ó, os arranha-céus, né? Que são prédios assim bem altos, né? Então esse contraste, né, entre o mais ou menos, né, avançado tecnologicamente, né, que, como eu já falei, foi utilizado. Exatamente. Aqui, ó, e um detalhe, professor Luciano, é importante a gente refletir sobre essa questão, né? Inclusive trazendo para a nossa realidade aí, como o professor Luciano colocou, né, que antes dos portugueses chegarem, já haviam habitantes aqui, né, esses povos originários, que eram muito bem civilizados e desenvolvidos, né? Existe a diversidade, né? Então é importante a gente entender essa questão e refletir sobre que desenvolvimento ou que civilização é essa, que é mais avançada ou menos, porque se você pensar numa civilização que é mais avançada, mas ela desmata, ela destrói o meio ambiente, ela explora, né, as pessoas.
Isso é uma questão para a gente. Que civilização é essa, né? Porque os portugueses, quando chegaram aqui, eles exploraram, né, esses povos originários, eles trouxeram doenças, né? Trouxeram várias problemáticas que aqueles povos não tinham aqui, né? Viviam de uma forma muito mais harmoniosa com a natureza, com a religiosidade deles, enfim, com todo o processo, costume e cultura deles, que os portugueses vieram e começaram a explorar, né? Então, a gente precisa refletir, né? Que desenvolvimento, né? Que civilização é essa que é mais avançada que a outra, explorando, desmatando, enfim, é uma reflexão a ser feita. Muito interessante, né? Mesmo. Então, aqui, ó, a próprio exemplo aqui, ó. Aqui a gente viu no começo, né, a imagem da cidade de Machu Picchu, aqui um detalhe, né, dessa cidade, que foi construída no alto, né, no topo, né, de uma montanha, né? Então, eles já tinham a tecnologia, né, para conseguir, inclusive, sobreviver na altitude, porque na altitude a gente tem a questão do ar, né, que é mais rarefeito, né? Então, você tem uma dificuldade até para respirar nesses locais de maior altitude, né? Mas eles já tinham tecnologia, inclusive, né, alguns recursos, né, naturais, né, de ervas, né, chá de algumas ervas, né, que ajuda a dilatar mais os pulmões para que eles possam, né, ali respirar melhor na altitude. E aqui é uma imagem da festa do Dia dos Mortos, né, no México, que é uma tradição que já era desenvolvida inclusive por esses povos indígenas mais antigos, né? Então é uma tradição que já era celebrada séculos antes da chegada dos colonizadores europeus, né? Mas aí o que é que a gente consegue entender, né? É exatamente essa dimensão, né? De que a civilização ela não está necessariamente associada à questão do padrão tecnológico, né? Porque a gente tem, como a gente falou aqui, questão de culturas diferentes que devem ser levadas em consideração. Quando eu tendo a julgar a cultura do outro, né, com base na minha cultura, né, tomando ela como exemplo para dizer se ele é mais ou menos avançado, mais ou menos civilizado do que eu entro em um problema, né, que é o chamado etnocentrismo, né? Eu julgo a cultura de uma outra etnia a partir do costume da minha etnia, certo? Do meu povo. Então, é o que aconteceu, por exemplo, né, quando os povos germânicos começaram, né, a fazer ali um processo de migração para as fronteiras do Império Romano. É que a gente vai estudar isso já no final, né, do ano, a gente vai trabalhar a civilização romana e a gente vai ver isso. Mas os romanos se referiam a esses povos fora das suas fronteiras como bárbaros, ou seja, como não civilizados. Por quê? Porque possuíam uma cultura diferente da sua. Então é perigoso, né? E é complicado a gente julgar o outro, e é limitante, exatamente, isso. Professor. É limitante a gente julgar a cultura do outro a partir da minha. Um exemplo, a gente tem aqui no Brasil as religiões de matriz africana, e elas são muito vitimadas, né, pelo preconceito, principalmente, né, o preconceito a partir de algumas certas denominações ditas, né, cristãs, né, e isso não é uma crítica, né, à religião cristã. O professor Luciano, ele é cristão, então que fica claro isso, para mostrar que não é uma crítica à religião, né, de ninguém, mas uma crítica à postura que se utiliza. Então, a religião do outro, ela passa a ser demonizada porque eu considero a minha religião mais importante do que a do outro, ou mais correta do que a do outro, ou mais certa do que a do outro. Então, eu julgo, né, que a minha religião ela é melhor e a do outro ela é uma coisa, né, do demônio, né, uma coisa, né, do capeta, né, a gente demoniza, né, o costume, a religião do outro, né, e isso é perigoso. Fora que no Brasil, a questão da intolerância religiosa também se constitui como um crime, né? Então, tem que ter cuidado com isso daí. Aí vê, ó, o que é que a gente tira das imagens que a gente viu, né? E o nosso fofozinho aqui dizendo, ó, podemos dizer que existem grupos humanos não civilizados, professor. Aí é uma questão, né? Vamos comparar, eu trouxe duas imagens aqui para a gente refletir. Vejam. A gente falou, né, inclusive a professora Vanessa colocou, né,
que povos, né, que são considerados civilizados, mas são civilizados, mas desmatam, poluem o meio ambiente. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Produzem armas de destruição em massa, certo? Armas que destroem, né, uma grande quantidade de pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar, né, mas se não ouviram, quando chegarem próximos, né, quando chegarem no 9º ano, vocês vão estudar isso, né, de forma mais detalhada. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E naquele momento, da explosão, automaticamente, na verdade, instantaneamente, morreram ali, né, naquelas 2 cidades, né, com a explosão da bomba de Hiroshima, morreram ali instantaneamente mais de 2.000 pessoas, certo? Então, foi uma destruição muito grande. Pessoas que sobreviveram à explosão tiveram problemas depois como câncer, certo? Tiveram problemas de vista, né? Muitas perderam a visão com o clarão da explosão da bomba. Aí vejam, um povo que constrói uma arma dessa com o objetivo de destruir um outro povo, a gente pode chamar esse povo de civilizado? Isso é uma reflexão que a gente pode fazer. Aí assim, ó, se faz, né, o embate entre civilização e o contrário da civilização, que seria a barbárie, né, ou a não civilização. Aí durante muito tempo, né, povos primitivos, né, das Américas foram considerados, né, bárbaros ou não civilizados. Porém, esses povos ditos bárbaros ou não civilizados tratam com respeito à natureza, eles não desmatam, eles protegem, né, o meio ambiente, enquanto que povos ditos, né, civilizados estão causando destruição. Então, é isso, né, que a gente pode falar, né, a gente refletir e lembrar, certo, que dentro dessa perspectiva, né, da civilização, a gente tem aquilo que a gente chama de culturas diferentes, né, como a gente colocou no início. Porém, como passou muito rápido hoje, né, professora, a gente programa uma coisa aqui para vocês, mas o tempo passou muito rápido. Nossa aula está encerrando, então a gente vai se despedir de vocês por hoje e sextou, né? Sextou. Obrigada, mas gente. Agradecer aí a nossa colega aqui, a nossa outra colega professora. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. E continuem estudando isso daí, porque na próxima aula a gente vai retornar com essa temática e vai trazer coisas bem interessantes para vocês, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.